No nosso último vídeo, nós falamos sobre a ascensão do Gengis Khan, falamos sobre a unificação do Império Mongol e falamos sobre como o Império dominou o norte da China e começou a se expandir para o oeste até a morte de Gengis Khan em 1227. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Está gostando da série? Então clique em curtir e se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, a minha chave Pix está na descrição e vem comigo. Com a morte de Gengis Khan, subiu ao poder no Império Mongol o seu filho mais velho, Ögedei Khan. Ögedei Khan, ele teve um grande marco no seu reinado, que foi a construção da capital Karakorum, dando assim um espaço que centralizava a administração desse império. Durante seu reinado, continuaram os conflitos militares na China contra o Império Jin e também continuou a expansão rumo ao oeste, indo mais adiante de onde seu pai tinha parado. Nessa jornada ao oeste, as tropas do Ögedei Khan chegaram até as regiões onde hoje são o Irã e Iraque, começaram conflitos militares ali e foram mais além ainda. Eles chegaram até o leste da Europa, eles dominaram ali a região onde hoje é a Ucrânia, a parte mais ocidental da Rússia, eles dominaram a cidade de Kiev e também eles derrotaram os búlgaros e húngaros e dominaram a Hungria. Essa marcha para dentro da Europa chegou até a Polônia, porém, quando eles invadiram a Polônia, houve uma coalizão de tropas, inclusive dos estados que seriam a futura Alemanha, que se posicionaram contra os mongóis e conseguiram repelir essa invasão mongol. Então, a expansão do Império Mongol na Europa se deu na região ali onde hoje a Ucrânia, a Rússia e também onde hoje é a Hungria. Então, com o Ögedei Khan já houve um avanço ainda maior da dominação territorial mongol. E como a gente comentou no vídeo anterior, essa expansão foi junto com a formação de rotas comerciais. Então, à medida que havia essa expansão militar, esse domínio de outras regiões, começava a haver também uma integração maior de rotas de comercialização e com isso de troca de conhecimento, de tecnologia e tudo mais. O Ögedei Khan faleceu no ano de 1241, ele ficou 14 anos no poder. Quando ele morreu, quem assumiu a regência do Império Mongol foi a sua esposa, Togerini. E a Togerini assumiu como Togerini Khatun. Khatun é o feminino de Khan. Durante o período da Togerini houve uma maior expansão contra a China. A dominação chinesa havia se dado na região norte. No período da Togerini começou um avanço contra o Império Sung, que dominava a região mais ao sul da China. Então começou os primeiros passos para a dominação completa da China. Em 1246, o filho de Ögedei e Togerini, o Guyuk Khan, chegou ao poder, mas o período dele como Khan foi bastante curto, porque ele veio falecer em 1948. Não houve assim maiores avanços notáveis nessa época. De 1248 a 1251, novamente o império esteve sob a regência de mulheres. Essa é uma característica bastante curiosa com relação ao Império Mongol, é que como os homens estavam constantemente envolvidos com guerras, indo para a frente de batalhas, era muito comum que as mulheres que faziam parte das famílias do Khan assumissem posições políticas, posições administrativas. Então, houve muito papel feminino, até mesmo como Khatun, como a grande líder do império, e também em outros cargos inferiores, como, por exemplo, em administrações locais. Essa participação
feminina na política foi bastante comum no Império Mongol. Em 1251, chegou ao poder um Mongke Khan, que era um outro filho de Ögedei Khan. O Mongke Khan, ele levou mais além, ele concretizou boa parte das conquistas militares que estavam em andamento. Foi justamente ele, como Khan, que consolidou o domínio dos mongóis nas regiões do mundo islâmico. Ele conquistou as regiões onde hoje são o Iraque, o Irã, a Síria e o Líbano. Ele dominou as cidades de Bagdá, Alepo e Damasco. Então você teve com o Mongke Khan a derrota total dessa região, dessas áreas que são islâmicas. Essa dominação mongol nessa área foi muito relevante para o Irã, ou então Pérsia, como também muitos costumam chamar. O Irã, ele tem uma característica, é que a sua cultura é bastante diferente da cultura dos demais países islâmicos. É muito comum querer associar que, por serem países islâmicos, as bases culturais sejam as mesmas, mas não. Há diferenças culturais entre os diversos grupos. E o Irã tem uma cultura muito própria. O idioma deles é um idioma próprio, eles têm toda uma história exclusiva deles que remete à própria antiguidade. E o Irã talvez corresse risco de perder toda essa propriedade, toda essa sua particularidade por causa da dominação de outros povos islâmicos. A cultura iraniana podia acabar se perdendo. Com a invasão mongol, o desfacelamento dessas regiões islâmicas, então o Irã teve uma unificação, teve um reforço para essa unidade do Irã. Então, possivelmente, o Irã, como um país, como uma cultura, como um povo, deva bastante a essa invasão mongol para que exista até os tempos atuais. Então o Mongke Khan, ele consolidou esse domínio nessa região e ele tentou ir mais além. Ele tentou ir para o norte da África, ele tentou invadir o Egito. Só que no Egito ele acabou sendo derrotado pelas tropas dos mamelucos. Então aqui a gente tem uma outra interrupção do avanço do Império Mongol. Nessa região islâmica, eles conseguiram ir até a região do Mar Negro. Eles não conseguiram entrar no Egito, eles não conseguiram ir além disso. E aqui, então, a gente consegue ver até qual ponto foi a expansão do Império Mongol rumo ao Ocidente. Mais ao sul, na região dos países islâmicos, eles conquistaram as regiões do Afeganistão, onde hoje são a Síria, o Iraque, o Irã, mas não conseguiram penetrar no Egito. E mais ao norte, na Europa, eles conseguiram controlar regiões onde atualmente são a Rússia, onde atualmente é a Ucrânia, na Hungria, mas não conseguiram ir mais além, não conseguiram penetrar na Polônia. Então aqui a gente tem um marco final de até onde o Império Mongol conseguiu essa expansão. Enquanto isso, no leste haveria ainda novas tentativas de ir mais além. Em 1259, o Mongke Khan falece e quem chega ao poder foi o Kubilai Khan, que talvez seja, depois do Gengis Khan, a segunda figura, mais famosa dos líderes do Império Otomano. Ele promoveria uma grande mudança dentro de toda a estrutura do Império, promoveria novas tentativas de expansão militar na região da Ásia, e isso mudaria bastante toda a configuração territorial. E esse vai ser o tema que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.